mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Beijo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do Intalks Digital. Sou o Thiago Alves, host do Intalks, e hoje, para conversar sobre a transformação digital em um dos maiores bancos do Brasil, receberemos aqui o querido Rodrigo Dantas, diretor de tecnologia do Banco Itaú. Rodrigo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Muito bom dia, obrigado Barça também pelo convite, obrigado Thiago. E vamos falar sobre jornada de transformação digital de fato. Muito bom. E hoje, pessoal, como toda quarta-feira, 11h30, temos aqui o Intalks Digital, powered by Verity. E na minha companhia para o bate-papo de hoje, Alexandre Barsi, CEO da Verity, parceiro do Intalks. Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo, Ale. Obrigado, Thiagão. Rodrigo, um prazer estar aqui com você, grande amigo. Com certeza vai trazer e contribuir com muita informação no maior banco privado do país. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Antes da gente começar, aquele dever de casa que todos já sabem, né? Vocês podem participar dessa transmissão, comenta de onde está assistindo, a cidade, o bairro, né? O estado, tá de casa, tá do escritório, tá do coworking, tá da praia, tá no banco, tá na agência bancária, comenta aí, a gente quer saber onde está a nossa audiência. Participe mandando as suas perguntas nos comentários, né? Aproveita para fazer networking também, afinal de contas aqui, toda a transmissão do Intalks é uma oportunidade não só de adquirir conhecimento, mas também de fazer bastante networking. Para quem está no LinkedIn, uma dica, usa o @ na hora de colocar alguma pergunta, me marcando o Alexandre ou o Rodrigo, ou mesmo para trazer os seus amigos para acompanhar esse bate-papo, que vai ser muito bacana. Pessoal que está no YouTube, basta copiar e colar o link e mandar a pergunta. Estou monitorando todas as perguntas de vocês aqui. Não esqueçam também, agora é um bom momento para vocês compartilharem a live, né? Então agora, aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar no LinkedIn, e o pessoal do YouTube, basta copiar e colar o link. Lembrando a todos, né, que todas as lives do Intalks Digital são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e também inclusas legendas em português e repostadas lá no YouTube do Intalks. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade também no mundo de negócios, joga ele para lá, que ele vai poder acompanhar mais de 200 horas exclusivas de conteúdo já geradas aqui no Intalks, todas com acessibilidade. Bom, gente, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né, nessa live especial aí do Intalks Digital, oferecida pela Verity. Rodrigo Jorge Dantas de Oliveira é diretor do Grupo Itaú Unibanco desde 2016, ocupou diversos cargos no grupo, incluindo de superintendente de desenvolvimento de sistemas, né, de 96 a 2016. A gente vai querer conhecer um pouquinho mais, afinal de contas ele viveu toda essa transformação que a gente está passando hoje, já trabalhando nessa área de tecnologia no banco. Ele é bacharel em administração de empresas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, MBA executivo em gestão de processos pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM São Paulo, e também no programa de executivos e Executive Education, né, uma extensão de Kellogg pela Fundação Dom Cabral de São Paulo. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria pedir para você assim um pouquinho de um overview do momento, né? Como é que foi essa não se falar da pandemia em si, né, mas essa necessidade muito acelerada de transformação digital nos grandes bancos, né? E ver com você a partir daí, né? Vocês já estavam preparados para isso, ou era um aprendizado contínuo, e a gente começa a partir desse ponto. Legal, Thiago. Muito obrigado. Eu acho que o ponto aqui, quando a gente fala da pandemia, a pandemia acabou sendo um acelerador
para muitas empresas e um fator determinante para o mercado como um todo, e não somente financeiro. Quando a gente olha para dentro de casa, para o Itaú, nós já vínhamos trabalhando com essa questão da transformação digital há algum tempo, né? A transformação digital, ela faz parte da nossa agenda estratégica, dos nossos grandes pilares aqui estratégicos do banco, onde o carro-chefe é a centralidade no cliente, através da transformação digital, através das pessoas, sem esquecer da eficiência. Então, a transformação digital, de fato, é uma agenda permanente que a gente já vem trabalhando há algum tempo e mudando essa mentalidade de como fazê-la. Se nós olharmos há um tempo e acompanharmos como isso vinha acontecendo no mercado financeiro, né, a gente acompanha que muito das transformações ela acabava acontecendo dentro de casa, onde a gente olhava para soluções próprias e a gente acabava fazendo essa distribuição nas verticais de produtos que o banco detinha. E a gente viu que isso hoje em dia não funciona mais, né? A vontade de inovar não depende da idade da empresa, não depende do tamanho da empresa, mas depende da vontade estratégica de inovar. E isso não falta no banco. É uma agenda, além de permanente, muito grande, e a gente entende que, através da tecnologia, essa transformação pode acontecer para poder beneficiar os nossos consumidores, os nossos clientes, que também pela pandemia acabaram criando novos hábitos, criando novas necessidades, e, de fato, estar pronto para esse momento é uma coisa muito importante para todo mundo. É um caminho sem volta. O que a gente experimentou nesse último ano foram experiências de digital que não voltam mais, né? Quem deixou de ir a uma agência provavelmente vai ficar um bom tempo sem ir de novo para uma agência quando nós voltamos para o novo normal. Os próprios bancos, fintechs e todo o mercado acabou se preparando para atender essas novas necessidades de uma maneira expandida. O que antes talvez era nichada a um segmento ou produtos destinados a determinados públicos, isso se tornou um broadcast. A gente vai ter que operar esses produtos, esses processos para todo mundo. De fato, precisamos estar preparados para essa nova realidade que já se instalou, não é que vai se instalar. Muito bom. E o Brasil sempre foi conhecido por ser um mercado com barreira de entrada, né, no setor financeiro. E a gente viu essa transformação de vários players entrando, né, a digitalização de bancos. Por outro lado, nós somos ainda um dos países mais desbancarizados de todo o mundo, o que significa uma grande oportunidade, né? Como é que vocês olham para isso? O setor está sendo mais flexibilizado? Tem oportunidade para crescimento dos dois lados, tanto no digital quanto no físico ainda? Sim, tem. De fato, quando a gente olha de novo pelo retrovisor, nós vemos uma série de regulações que eram essas barreiras, que criavam essas barreiras. Sejam elas técnicas, sejam elas de necessidade de cumprimentos de algumas coisas que se tornava muito difícil para um novo entrante cumprir tudo aquilo. Essa semana a gente teve o advento da implantação da primeira fase do Open Banking. Essa é a primeira grande barreira quebrada através de reguladores do mercado financeiro, onde a gente passa a ter uma socialização de uma série de informações que antes eram de posse exclusiva das instituições financeiras, e aí sejam bancos grandes, pequenos, fintechs, instituições de pagamento, mas, como um todo, a gente começa a democratizar informações que antes eram de difícil acesso. Então, através da tecnologia e da regulamentação, por exemplo, do Open Banking, a gente passa a ter acesso a informações de todos para todos. Se a gente olhar poucos meses atrás, o advento do Pix também, uma revolução tecnológica que vai mudar o mercado financeiro e o mercado de pagamentos de forma muito forte nos próximos meses. Quer dizer, já está mudando, mas com o passar do tempo e o aumento da utilização de soluções dentro da plataforma do próprio Pix,
também a gente tem aqui uma possibilidade de novos entrantes e de novos negócios surgindo de forma exponencial. Então, aquilo que era restrito através de incumbentes ou pequenos novos bancos, agora se torna, de fato, um mercado aberto e possível para muitas empresas que não imaginavam trabalhar nesse mercado de pagamentos e até mesmo no mercado financeiro. Né? Muito bom. Ale, uns pontos aí do seu lado. Daqui a pouco eu vou fazer uma interação com a audiência. Pessoal, mandem suas perguntas aí. Sem dúvida. Primeiro que eu quero até anotei aqui o que ele falou, como acabou de comentar, que a pessoa fechou aqui, né? Vontade estratégica de mudar. Né? Achei isso sensacional, né? E aí, quando a gente escuta isso, né? Que o Itaú tem essa agenda, né? De que essa mudança tem que acontecer o tempo todo, faz uma reflexão para todos que estão nos ouvindo, até para a gente, de que quando tem aquele desafio, aquele paradigma de que eu tenho que fazer a mudança, é difícil, e aí a hora que você olha para o teu cenário, você vê que o seu cenário, em comparado ao Itaú, é muito menor, né? Então, assim, é um exemplo a ser seguido, né? Então, e aí eu vou até sobre esse tema de Open Banking, Dantas, estava conversando com o Marcelo Oliveira, que está no Agibank, também comentando, sabendo a outra mudança, a questão de criação do marketplace, né? Ele está oferecer um ecossistema, ele poder participar de um outro ecossistema também. É super incrível isso que está acontecendo no mercado, nessa grande troca, quebra de barreiras, novos entrantes, ou seja, e muita gente ainda tentando buscar alternativas, né? Uma hora eu tenho que ser essa marca, uma hora eu tenho que pegar e fazer um spin-off de uma operação minha e tal. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, lá atrás, né, quando começou esse grande boom, né, olha, banco digital, ainda nem se falava sobre isso, começar a entregar funcionalidades, né, quando o app começou a tomar o calor que ele deveria, né, ainda estava lá saldo, extrato, conta corrente e pagamentos, né, e aí muitas players começou a criar suas spin-offs, né? Olha, isso daqui eu vou tratar como banco físico e esse aqui vai ser o banco digital, criando, e eu me lembrei de que o Itaú foi muito forte nas suas convicções, falou assim, não, a gente continua sendo a mesma marca, né? Eu me recordo que eu teve um tempo atrás, provavelmente os ouvintes devem ter visto isso, eu vi uma chamada, né, do Itaú mostrando toda essa jornada de quando criou lá os caixas ATMs, né, nossa, como isso, eu vou poder lá criar, sacar no caixa ATM, e de repente o Itaú, naquele momento a gente não fez nada, a gente continuou inovando, porque talvez tinha essa pauta estratégica, ou a vontade de mudar o tempo todo. Dito tudo isso, Dantas, queria que você contasse, assim, por que a estratégia do Itaú não foi, então, criar uma spin-off, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais de caldo, mais de detalhe para a gente, porque muitas empresas fizeram esses spin-offs, o Itaú continua no seu caminho de ser uma única marca, pelo menos é o que eu vejo. Tá, obrigado, Ale, pela pergunta. E aqui é o ponto realmente de decisão estratégica, né? Nós tivemos uma série de discussões, olhamos uma série de cenários há uns anos atrás de que caminho tomar, e não tem caminho certo ou errado, tem uma decisão a ser tomada e a gente entender, dado o que foi analisado, qual caminho seguir. E a gente seguiu esse caminho. De fato, a gente está numa jornada, a nossa jornada de transformação digital passa pela modernização das nossas plataformas sistêmicas, né? Como é que a gente moderniza o nosso contas correntes, como é que a gente cria novas features para os nossos clientes, como é que a gente melhora a experiência de uso de cada um dos clientes e de forma mais personalizada possível, né? Então, não tem mais aquela questão de a gente tem que olhar e separar por nichos e passa a ser uma solução única para todo mundo. A gente sabe que essa também é uma tecnologia e é uma tendência que cada vez mais forte no mercado a gente vê acontecer, mas tomamos essa decisão de investir nas nossas plataformas, de modernizar nossas plataformas. Isso não invalida de forma alguma o que você colocou de marketplace. Então, um pouco do que eu comentei aqui na abertura, antigamente a gente olhava muito para dentro e tomava as nossas decisões, criava as nossas soluções e jogava para o mercado, para consumir. Hoje a gente entende que não é assim que funciona, que não é assim a melhor forma de trabalhar soluções de tecnologia e soluções para o cliente. Então, sim,
Quando a gente fala de marketplace, a gente olha soluções de mercado, a gente tem grandes parceiros estratégicos trabalhando com a gente, não só para evoluir as nossas plataformas, mas também como soluções prontas para a gente poder oferecer para os nossos clientes, assim como os nossos produtos também podem ser oferecidos através de parceiros para os clientes dos nossos parceiros, né? Quando a gente olha a tecnologia, né, e aí é uma questão de pensamento, se a gente olhar também, de novo, uma mudança que a gente tem muito grande, há um tempo atrás a gente olhava a tecnologia, e atrás da tecnologia, e a partir da tecnologia a gente entendia para que a tecnologia servia, e depois a gente tentava aplicar a tecnologia dentro de casa. Quer dizer, aonde eu uso essa tecnologia? Cara, a nossa mentalidade é outra. Quais são os problemas dos nossos clientes? E a partir dos problemas que existem dos nossos clientes, qual tecnologia pode me ajudar a resolver este problema? E aí sim, eu aplico essa tecnologia para resolver um problema que existe do nosso cliente. E aí acabar com esse problema e ter uma solução melhor para o nosso cliente. Então, a questão da centralidade no cliente me levou muito a pensar desta forma. Levou muito o banco nessa direção de não usar tech for tech, mas usar tech for business e tech for customers. Então, quer dizer, eu preciso usar a tecnologia em prol do nosso cliente, em prol da melhoria da nossa solução tecnológica, né? Então, quando a gente faz esse investimento na evolução da nossa plataforma, é nesse caminho que a gente quer seguir, né? Se a gente parar para olhar investimento em tecnologia, nos últimos, eu diria aqui, comparado 2018 a 2020, para ter aqui 2 anos de análise, a gente mais do que dobrou o investimento em tecnologia, em soluções de tecnologia, em novas funcionalidades, em novas features, né? E na contramão disso, a gente conseguiu reduzir investimento em infraestrutura. Então, a gente vem evoluindo plataforma, a gente vem criando coisas novas e a gente vem, sim, também com uma preocupação junto aqui de redução de custo. E quando a gente olha para pessoas, a gente também não imagina que a gente consiga fazer isso sem pessoas, né? É um viés muito forte aqui que a gente tem trabalhado, novas capacidades das pessoas que trabalham conosco. E se a gente olhar até mesmo investimento em pessoas e em tecnologia, a gente fecha o ano passado com algo em torno de 9.000 pessoas trabalhando com a gente dentro da área de tecnologia como colaboradores, né? E é uma coisa que a gente continua rampando agora 21. A gente imagina chegar aqui final de 21 com mais de 10.000 pessoas, batendo a casa aqui de quase 11.000 pessoas aqui, talvez, dentro da área de tecnologia, trabalhando em prol dessa transformação digital, né? Então, é uma mudança não só técnica, mas é uma mudança também da maneira de pensar, da maneira de estrategiar, da maneira de discutir solução, da maneira de ouvir cliente e buscar a solução para ele cada vez mais, né? Tendo sempre o cliente ali como solução para tudo que a gente faz. Muito bom. Deixa eu aproveitar, Thiago, deixa eu emendar uma segunda questão antes de passar para a audiência, que eu imagino que esse é o próximo passo da gente. Você tocou um ponto super importante, né? Primeiro, eu acho muito sensacional essa visão de centralidade no cliente, né? Eu não ofereço a tecnologia por tecnologia, né? Eu vejo a necessidade para saber exatamente como a tecnologia ela vai agregar o valor. E aí você comentou das 9.000 pessoas, né? E não, o banco tem, você pode me falar, não sei quanto o número de profissionais tem no banco, né? Estou falando só da tecnologia, né? Mas o grande desafio da transformação digital é a cultura, né? As pessoas que se novem mindset, né? Então a gente pega um banco, né? Que é gigantesco, né? O maior do país e que tem que fazer uma grande movimentação como essa. E você não vai lá e troca as pessoas, né? Muitas vezes acha que transformação digital eu pego aquele que está sentado na minha cadeira há muitos anos e põe para fora e busco lá um jovem, um geek, e para assumir o papel. Como que foi isso, essa questão desse trabalho cultural? Como que é essa agenda? Como que foi essa questão de mudar esse mindset de tanta gente dentro do banco para esta realidade agora de que, cara, teu cliente está a um clique, né? Eu sou cliente Itaú, eu estou, às vezes, um clique lá no meu app, eu chamo lá a Suelen, na hora, Suelen, ela, oi, né? Isso para mim é sensacional, né? Então, como que foi essa mentalidade? Porque antes de passar no telefone, cair lá numa linha, etc., uma série de coisas. Queria que você contasse um pouco sobre a questão da cultura. Na verdade, não foi. Ela está sendo. Esse é um grande desafio, né? E é um desafio que consome tempo, que consome esforço.
consome dedicação, mas, na verdade, a gente está nesse processo. E bem na linha do que você comentou, não é trocando pessoas que a gente vai resolver o problema, né? A gente tem aqui uma gama enorme de pessoas com conhecimento absurdo sobre negócios, sobre plataforma, sobre tecnologia, e o processo que a gente tem feito muito é como que a gente consegue mesclar tudo isso, né? Mesclar experiência, mesclar conhecimento, mesclar tecnologia. A jornada de transformação digital requer, sim, um conhecimento em novas tecnologias e um processo de migração da antiga para a nova, que a gente tem procurado fazer sempre com conhecimentos compartilhados. Então, as pessoas que estão lá, nós temos investido bastante em treinamento. Então, temos aqui trilhas de conhecimento que a gente acaba chamando aqui, disponível para todas as pessoas, todos os colaboradores de tecnologia têm acesso a essas trilhas de conhecimento que culminam em certificações, sejam certificações em cloud, sejam certificações em soluções de mensageria, sejam em soluções de novas tecnologias, de novas linguagens. Então, essa trilha de conhecimento ela também está disponível de uma forma remota e virtual, né? É uma grande plataforma de treinamento que a gente tem ali acesso a treinamentos que me levam a essa certificação e treinamentos que me levam a novos conhecimentos. Então, isso absolutamente está disponível para todos. A gente tem investido, sim, também proporcionando possibilidades de certificações para grande parte da nossa população tecnológica e também tem buscado no mercado pessoas que já chegam com esse conhecimento tecnológico que precisam ser embarcados no conhecimento de business, de história da plataforma, para poder nos ajudar a transpor essa ponte aqui de transformação. E a gente conta também, claro, com os parceiros que a gente tem, não só para agregar conhecimento, que alguns já estão conosco aqui há algum tempo, mas também para trazer novas estratégias, para trazer novo conhecimento e também, colado com o nosso time, proporcionar uma aceleração desse conhecimento tecnológico. Então, de fato, a gente está nessa jornada ainda, é uma jornada que a gente entende que vai por um bom tempo aqui nos acompanhar, mesmo porque a nossa realidade agora não é mais de... Eu não tenho mais uma linha de chegada, né? A hora que o cara aprender cloud, puta, legal, cheguei. Acabou o meu currículo tecnológico. Puta, aprendi a fazer microserviço, agora cheguei na linha de chegada e estou tranquilo. Cara, isso em tecnologia também acabou. Então, o que a gente tem insistido muito com a turma é que uma característica muito boa para todo profissional de tecnologia hoje em dia é a capacidade de aprender. É a capacidade de desaprender aquilo que eu sei que era uma verdade para mim até ontem e aprender um negócio novo que virou nova verdade e que daqui a um mês pode não mais ser. Então, essa capacidade de aprender coisas novas e, eventualmente, desaprender aquilo que eu tinha como uma grande verdade é a grande bandeira que a gente tem que defender agora aqui, porque hoje é cloud pública, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Hoje é microserviço, amanhã pode ser nanoserviço, que já existe, mas pode ser qualquer outra coisa. Quer dizer, hoje é Kubernetes, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então, a velocidade de novas tecnologias que tem aparecido tem nos provocado uma capacidade de aprender absurda. E, para mim, essa é a grande chave da questão, né? Desaprender para aprender cada vez mais rápido. Sensacional. Muito bom, Rodrigão. Bom, vou deixar o Rodrigo tomar água, pessoal. Enquanto isso, eu vou passar aqui pelas perguntas de alguns de vocês. Muitas perguntas voltadas à experiência do cliente. Vou trazer algumas aqui, só para dar uma resumida aqui, ó. O Márcio Miranda pergunta se a pandemia foi uma oportunidade do Itaú trazer de volta clientes que haviam migrado para fintechs. Depois o Jorge Cristos Bernardos pergunta como que o Itaú está trabalhando na experiência do cliente tecnologicamente falando, se tem algum tipo de pesquisa que identifica quais os serviços que os clientes mais querem ver no aplicativo. Também tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto de Santos, que ele percebe que a sinergia e interação cada vez maior na área de TI e negócios dentro do Itaú, e como se essa visão 360 do cliente continua em 2021. Ou seja, eu acho que dá para a gente resumir as três perguntas aqui, Rodrigo, como
O assunto é Customer Experience, né? Como é que a transformação digital acontece? É ela que puxa a transformação digital? Quando vocês estão fazendo, por exemplo, um workshop, um design thinking, com base na experiência do usuário, que vocês veem quais funcionalidades vão trazer? Comenta um pouquinho aí para o pessoal. Tá legal. É engraçado fazer o link dessa pergunta com as experiências que a gente estava vivendo antes da pandemia, né? Nós criamos ali, numa das nossas sedes, um espaço, onde era um espaço exclusivamente para que a gente convidasse alguns clientes para justamente fazer junto com eles design thinks, discutir produtos, discutir dores e escutar de fato o cliente. Então, foram espaços que foram montados para recebimento de clientes. Então, tinham grupos, eu acompanhei alguns grupos aqui no passado. Isso, com a pandemia, teve que virar virtual. Então, nós chegamos a montar, realmente, tinha um espaço físico, um espaço que poderia replicar a agência, um espaço que pudesse replicar qualquer outra coisa e dar o conforto para os clientes poderem conversar entre si. Eram grupos de clientes ali, conversando com pessoas nossas, seja de produto, seja de relacionamento, e indo um pouco na linha ali do que o Jorge comentou ali na pergunta dele. E isso, com a pandemia, deixou de existir. Não dá para reunir 15 clientes numa sala fechada e discutir com eles sobre produto. Então, as áreas de pesquisa aqui, de marketing e varejo, atacado, os diversos segmentos do banco, estão focando muito nessa como acessar clientes e ouvir deles quais são as dores que estão acontecendo, que estão trazendo e que a gente pode investir ainda mais nessa questão. Isso fala muito com a questão de trazer clientes de volta com o advento da pandemia. A gente conseguiu evoluções aqui tremendas em alguns produtos que foram proporcionados pela necessidade de fazer que a pandemia trouxe. Coisas que parecem simples, mas que eram complexas, de complexas resoluções sistêmicas, como, por exemplo, eu obrigar um cliente a ir num caixa eletrônico ou numa máquina da TecBan para fazer uma determinada validação para um determinado produto e serviço. Imediatamente a gente teve que pensar por que a gente faz isso, né? E aí tem uma variável importante que a gente não abre mão, e isso também eu diria para você que é não discutível, que é a questão da segurança, né? Então, quando a gente fala de segurança aqui, é uma coisa que é imprescindível e a gente não vai abrir mão nunca. A gente tem aqui um compromisso aqui com 56 milhões de clientes do banco em relação à segurança. E a gente começou a avaliar o quanto essa segurança também evoluiu ao longo do tempo, que nos permitia abrir mão de algumas coisas ou trocar algumas soluções de segurança que a gente vinha trabalhando. Isso permitiu, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, a gente evitar que essa pessoa precisasse ir a um caixa eletrônico ou uma máquina de 24 horas da vida para poder fazer uma validação. E a gente começou a usar novas tecnologias, seja geolocalização, seja identificação do device que essa pessoa usa, se ela acessa constantemente esse device, então eu tenho uma chance muito grande de fato ser ela que está usando aquele device. E a gente começou a fazer experimentos. Então, de novo, linha de nova mentalidade de desenvolvimento de produtos. Eu começo a experimentar, eu consigo medir qual é o resultado disso, se eu estou tendo mais perda, menos perda, se eu estou tendo mais invasão, menos invasão, se eu preciso melhorar a minha segurança em algum ponto. Isso também é uma jornada de transformação digital pelo lado da segurança, pelo lado da experiência do cliente, não necessariamente só pela tecnologia. Então, sim, a gente tem investido muito tempo aqui em entender quais são as necessidades do cliente e a gente acabou, dentro desse momento aqui da pandemia, rediscutindo, inclusive, várias soluções e processos que a gente tinha em prol do cliente, em prol do que o cliente reclamava. Isso pode ser um acesso proativo nosso em buscar o cliente, entender quais são as dores dele, mas também reativo, acompanhando mídias sociais, acompanhando centrais de atendimento, daquilo que é mais comentado, daquilo que é mais reclamado, daquelas dores que são mais expostas nos nossos canais, onde a gente consegue capturar isso e trazer para dentro como prioridades de modernização e de evolução das nossas plataformas. Então, é um investimento muito grande aqui.
não daria para pensar em centralidade do cliente sem ouvir o cliente de forma remota, do jeito que a gente tem feito ultimamente. E isso não muda. Pensando em 21, usando aqui o clichê em todos os lugares que a gente escuta, né, é para a gente o novo normal. Não tem jeito. Muito bom. Mais uma pergunta super interessante aqui. Você até abordou um pouquinho quando você falou de segurança, mas eu acho que vale, devido ao tema ser muito quente, aqui a pergunta do Israel, LGPD, como que ela se encaixa na transformação digital? O banco teve que se movimentar muito com relação à preparação da LGPD, apesar que eu acredito que as instituições financeiras como um todo estavam um passo à frente já de todo o mercado, né? Sim, na verdade a LGPD foi um grande desafio até pré-pandemia, né? Eu acho que andando junto com a nossa transformação digital, sim, nós tivemos que nos prepararmos muito para a LGPD. A gente tinha uma estrutura de dados que já tinha uma gestão mais centralizada, já tinha uma preocupação grande que a gente sempre teve, eu acho que bancos como um todo, né, instituições financeiras, não só bancos, tinha uma preocupação muito grande em relação ao vazamento de informações, são dados muito sensíveis, então a preocupação ela já existia. Nós tivemos que dar alguns passos à frente quando a gente fala de parceiros, quando a gente usa esses dados para fazer acessos a clientes sem as necessidades, sem as devidas aprovações ou permissões. Então, tivemos que mudar processos, tivemos que mudar acessos. E sim, foi um desafio grande aqui pré-pandemia. Quando chegou aqui a pandemia, onde a gente teve uma virada de chave muito grande aqui, porque nós tivemos agências sendo fechadas por questões de contaminação, por questões de legislações, por questões de lockdown, a questão do LGPD já estava mais arrumada, já estava mais domada, vamos dizer assim. Então, ele foi um aliado, inclusive, muito bom e muito grande para que a gente não, no afã de querer atender uma necessidade, usasse o dado de forma incorreta, de forma errada. Então, nós passamos por treinamento, todos os gestores do banco foram treinados em relação ao LGPD, com treinamentos remotos, com cartilhas, o que pode, o que não pode, e os nossos processos aqui acabaram segurando bem essa barra aqui de não usar de forma errada, e ele, de fato, acabou sendo um grande aliado para o nosso processo aqui, está sendo um grande aliado aqui para o nosso processo de transformação digital. Muito bom, temos mais uma aqui, que na verdade eu vou dar uma turbinada nessa pergunta aqui. Teve perguntas aqui sobre metodologia de inovação e tudo mais. Eu queria turbinar a pergunta com o seguinte sentido, né? Tipo, a gente sabe aí de todo o esforço do banco através do Cubo de fomentar espaços de inovação, de estar ligado a esse ecossistema de startups, né? Não só fintechs, mas tudo voltado ali a novas tecnologias. E como foi lidar com isso, né, durante esse período? Você acredita que surgiram mais ideias, surgiram menos ideias, né? E como foi implementar a cultura de inovação nesse sentido, né, de estar próximo de ecossistemas de inovação dentro do banco? Não, as ideias surgiram exponencialmente. Problemas que a gente não tinha passaram a existir, necessidades que nós entendíamos como sendo menores ganharam exponencialmente uma importância muito grande pela questão não só do isolamento social, mas da impossibilidade de deslocamento em muitos dos casos, em muitos dos municípios e estados que a gente opera. Então, assim, a quantidade de ideias e de propostas de solução para problemas foram inúmeros. Isso eu acho que a gente não perde. Eu acho que isso é uma natureza que a gente vai ter que entender como melhor operacionalizar isso. O próprio Cubo, que são espaços, né, de coworking ali, de startups, fintechs, e com o novo Cubo, que não tem muito tempo de inaugurado, a gente estava ainda fazendo alguns ajustes aqui na maneira de como melhor usar as soluções, também teve um desafio de como trabalhar remotamente, né? Então, parece engraçado, mas né, um grande espaço aqui de inovação, a gente também teve que se reinventar aqui de como conectar as empresas do Cubo com novas ideias, com novas empresas e como fazer isso
através de uma possibilidade cada vez mais virtual de trabalhar. Então, o Cubo também se reinventou nesse novo modelo, uma série de agendas aqui acompanhando e crescendo exponencialmente também dentro dessa discussão. E o que a gente vê é que a gente vai conseguir usar mais facilmente essas soluções, até pela abertura que a gente acabou tendo de quebrar algumas barreiras e alguns paradigmas de implementação que a gente acabou tendo nesse ano. Né? Coisas que às vezes demoravam 2, 3 meses para a gente poder entender como aplicar, a necessidade aqui fez com que a gente tomasse decisões em 2 semanas. Né? E essa, para mim, é uma timeline que vai continuar fortemente e que vai proporcionar novas ideias serem desenvolvidas mais rápido e serem implementadas mais rápido também para a utilização. Muito bom. Vou passar para o Alê, trazer algumas perguntas, depois eu volto com mais perguntas da audiência, pessoal. Legal. Primeiro, assim, dizer que eu já me apropriei de um uso do que você passou aí. Eu tive a semana passada uma necessidade de substituir o meu aplicativo e ele exigiu o meu token. E aí eu liguei para a minha gerente Suelen, mandei mensagem, ela falou, onde você está, o teu endereço, então eu usei o método de geolocalização e não precisei ir até uma agência. E foi sensacional. Ela falou assim, olha, você deveria ir até uma agência. Eu falei, não, meu Deus do céu, pensei aquela coisa, né? Não, mas tem agora um processo inovador de geolocalização, então acho que isso é fundamental. E aí, o que eu queria trazer para você, perguntar para você, Dantas, assim, tem muitas inovações. Eu queria fazer um parênteses antes de falar eu queria fazer uma pergunta sobre inovação para você. A gente estava falando da questão das startups, né? A gente teve no período agora da pandemia, a gente estamos na pandemia ainda, mas na hora daquele grande pico, né? A gente participa de um grupo de investidores de startups e a gente teve aquela dificuldade, né? E agora, né? Como que vai fazer? Reduzimos ou não reduzimos? Lá atrás, logo em abril, vamos investir em startups e foi super curioso porque o negócio cresceu de uma maneira exponencial, muito grande, então faz com que, de fato, a gente achava que tinha aquela barreira, eu preciso estar no físico, conversando com as startups. Hoje a gente tem acessos semanalmente, a gente avalia startups pelo nosso grupo, conversando e com inúmeras ideias e com coisas mega interessantes para trazer essa inovação, né, para grandes players. Então, assim, coisas importantíssimas. Então, eu sempre digo, né, as empresas têm que se apropriar da questão da startup. Aquilo que o Cubo, que vocês fizeram com a relação ao Cubo, né, vocês são muito pioneiros, né, isso é uma coisa muito legal do Itaú, sempre muito pioneiros, né, e a gente sempre aponta, quando algum cliente pergunta para a gente, né, mas por onde eu devo começar? Primeiro, busca um polo, né, vai lá escutar as startups, vai lá falar com o Cubo, vai falar com outros conglomerados, né, para você se apropriar disso, porque tem muita gente trazendo coisas novas ou dando coisas novas, solucionando os problemas usando coisas novas. Muito importante. Então, com essa questão de startups, coisas de Cubo, inovação, quando você fala, o que tem por inovar? O que vem pela frente, Dantas? O que você vê aí de inovação que, assim, a gente falou da geolocalização, que é algo que o cliente vai poder trazer. E aí, né, não está na nossa pauta, mas eu queria também avançar. Além da inovação, o 5G. Como é que o banco vai se apropriar, né, de maneira geral, do 5G? Cara, acho que para inovação a gente não tem limite. E não dá para ter uma bola de cristal e entender como a gente vai transformar os nossos produtos financeiros daqui para frente. O fato é, o mercado financeiro tem produtos muito consolidados e conceitualmente, que quando a gente olha a tecnologia que vem pela frente, e aí você fala um pouco do 5G, que vai proporcionar fazer coisas que a gente talvez nem imagina, e aí também tem o quantum computing, quando chegar também, a gente não sabe o que a gente vai poder fazer, mas coisas que podem mudar consideravelmente, e com a pandemia a gente já viu isso acontecer um pouco, o que a gente fala, por exemplo, para as pessoas jurídicas, para as empresas, né? Médias e grandes empresas, que dependem de officers, de visitas, de discussões, isso pode mudar completamente. Quer dizer, hoje a videoconferência e qualquer outra tecnologia talvez ajude a essa interação maior com os nossos clientes PJ. Quando a gente fala de pessoa jurídica, pessoa física, e a gente vê aqui o Pix avançando,
Não sei, a gente hoje consegue, através do próprio Pix, você ir a lojas e não tem mais um cartão, você consegue fazer um pagamento, uma transferência via uma leitura de um QR Code pelo seu celular. Será que eu preciso ter um cartão físico ainda? Uma série de coisas aqui que vão acabar evoluindo naturalmente, proporcionados pela tecnologia, né, que a gente precisa entender. A gente falava há muito tempo, e acaba sendo uma pauta, né, de mercado e tudo mais, a questão das agências físicas, e o que a gente fala muito aqui, cara, o nosso tamanho físico de agências é tão grande quanto o nosso cliente precisar, é tão grande quanto o nosso cliente desejar. A gente não tem uma estratégia de que eu vou fechar ou vou abrir. Cara, se o cliente precisar, e de novo aqui pensando no cliente em primeiro lugar, a gente vai ter o ponto para atendê-lo, né? Então, o que a tecnologia pode proporcionar com isso? Daqui a pouco ele não precisa mais fisicamente ir e, sei lá, através de um holograma, ele vai conseguir estar na agência sem estar na agência. E aí talvez eu não precise mais de 400 metros quadrados, eu preciso de um espaço menor. Ou nem precise de um espaço, não sei. Então, assim, a tecnologia pode nos proporcionar aqui criação de produtos financeiros que a gente não imagina hoje. Mas financiamentos aqui, a pesquisa de como a gente conseguir investir mais em benefícios para o cliente, até mesmo que não são financeiros diretamente, pode ser uma evolução muito grande aqui que a gente venha fazer dentro do mercado. Mas, de fato, aqui, cara, é muita coisa que pode aparecer proporcionada pelo 5G, proporcionada pelo Quantum Computing, coisas que a gente tem estudado, tem lido bastante, mas a gente não consegue ter aqui uma conclusão de onde nos levará. Você sabe que é uma curiosidade... A gente precisa estar preparado, né? Voltando àquele ponto, a gente precisa estar preparado para aprender essas coisas novas e desaprender os nossos paradigmas antigos e poder, em cima dessas novas tecnologias, ser criativo e criar coisas novas, né? Que façam sentido, né? Não tech for tech. Você sabe, Dantas, que estava conversando com o André, meu filho, e aí estava contando para ele fez a pergunta, né, pai, essa questão da revolução do 5G, né? Estava escutando falar sobre isso, num bate-papo. E eu comentei para ele a questão do holograma, e ele, exatamente esse exemplo que você deu, né? Filho, eu acho que é possível, totalmente possível. Ele falou, não é possível, pai. Não é possível que isso aconteça, né? Então, vai de fato trazer muitas... eu acredito que vai mudar muito a sociedade. Vai trazer muitos desafios, né? E vai resolver muitos problemas que hoje a gente tem. Tiagão, acho que é isso. Hoje eu tenho visto, assim, quando eu olho para o mercado tudo de banking, né, eu sou um cara bem próximo desse ecossistema de inovação e tudo mais, não só pela característica dos espaços de inovação, os coworkings e tudo que é meu mercado também, né, mas também acompanho, gosto muito do Banco Itaú, cliente, eu tô até aqui, ó, cliente do Banco Itaú há muito tempo. Acabei de ver aqui, foi antes de falar contigo, eu falei assim, cliente desde 1999, é só 22 anos já de banco. E uma coisa que eu vi foi muito assim, quem sai na vanguarda e traz as primeiras tecnologias acaba também ditando a regra, né? Então, eu lembro quando chegou o pagamento por aproximação, que era no Apple Pay, e que foi um dos primeiros, ainda antes de chegar os cartões, que era no relógio, eu que sou adepto da tecnologia, já tinha o relógio e ninguém conseguia ativar o negócio, eu conseguia ativar no Banco Itaú. E era engraçado porque eu ia nos locais e ninguém aceitava. Eu tentava pagar com o relógio e não ia. Eu falei, gente, como pode? Eu tenho o sistema de pagamento, mas os locais não aceitam. Hoje em dia é comum. Agora você vai, todo mundo trocou lá os PDVs estão, né? Os PIN pads estão aceitando isso, que é bem legal. E é muito o que vocês falaram, a tecnologia ela tem que democratizar. No momento que ela democratiza, muda a nossa sociedade, né? A gente talvez torceu o nariz por smartphone 13 anos atrás e hoje é mais poderoso que qualquer computador pessoal daquela época e na nossa vida é totalmente diferente por causa dos smartphones. É a mesma coisa vai ser por causa de todas essas tecnologias. Aí eu queria aproveitar, Rodrigão, para emendar aqui contigo uma pergunta que teve da audiência, a gente ainda tem um tempinho aqui que eu acho que vale a pena. Lá no Itaú, quando vocês estão falando de inovação, vocês usam terminologias de mercado ou vocês têm suas próprias? O que eu quero dizer com isso? Vocês falam de bootstrapping, de MVP, a tecnologia das startups também, o Itaú absorveu, ou a do banco é uma própria e conversa com esse mercado, como é que é? Não, a gente tem se policiado muito.
Eu diria para você que, num passado não muito distante, a gente era criativo, inclusive, com os nomes, né? Então, a gente pegava algo que era comum no mercado e a gente rebatizava como algo nosso e só a gente conhecia. Cara, hoje não. Hoje a nossa metodologia é a nossa metodologia, desde o head de negócio ao estagiário de negócio, o cara de tecnologia. Quando a gente fala MVP, todo mundo entende MVP. Quando a gente fala quem é o tech lead, quem é o PO, o que é uma squad, o que é uma comunidade, mentalidade ágil. Cara, a gente tem se, de fato, policiado muito para usar a terminologia de mercado, até porque, quando a gente olha a nossa rampagem aqui de crescimento de profissionais de tecnologia, se eu não souber falar a mesma língua que o mercado fala, eu tenho um problema muito grande de trazer boas pessoas para cá, porque eu não vou conseguir convencê-lo de que ele tem que mudar uma coisa que ele aprende e que ele faz tão bem, só porque a gente quer chamar de forma diferente, que a gente quer mudar alguma coisinha ali e fazer algo proprietário. A gente usa especificamente o que o mercado usa. Isso vale não só para terminologias, metodologias e afins, assim também como para soluções. Também, se a gente voltar a alguns anos atrás, a gente ia atrás de soluções de mercado e queria customizar. Então, isso também não existe mais. A gente usa de soluções, de terminologia, de conversa, que são coisas que a gente consegue trocar com qualquer empresa, com qualquer pessoa. E um outro ponto interessante... Mas não é fácil. Não é fácil. Aí, então, uma outra dúvida aqui do pessoal, que é assim, o mercado de tecnologia, inovação, tudo é um mercado muito informal, a gente está falando muitas vezes, e eu vivo isso, né, porque eu tenho lá o ambiente da Regus, um negócio mais formal, aí você vem para um space, é totalmente informal, até o tipo de vestimenta muda, e até pouco tempo atrás a gente tinha ali o sindicato dos bancários ainda que recomendava o uso de gravata em todos os dias, menos a sexta-feira. Como que é conviver com essas duas culturas? A cultura de uma instituição financeira mais tradicional e, ao mesmo tempo, tem que trazer essa cultura de inovação, né? E muitas vezes com um choque de gerações aí. Cara, essa foi... Eu acho que foi uma jornada que a gente já enfrentou. A gente não tem mais essa barreira. Desde 2018, 2019, a gente tem a política de trabalho, né, de investimento, é o voo como sou. E o voo como sou significa, cara, você pode ir de bermuda, você pode... E a gente tem praticado isso é uma realidade no banco já há mais de 2 anos. Então, se você andar pelos prédios, quer dizer, quando pudermos voltar a andar pelos prédios, com certeza você vai encontrar a grande maioria do nosso pessoal andando de bermuda, andando de tênis, camiseta. Nós superamos muito já há algum tempo essa questão do terno e gravata. Eu não sei o que é dar um pau na gravata, diria para você, há uns bons anos, cara. E depois dessa pandemia, eu acho que meus ternos nem entram mais em mim, na boa. Mas, assim, trabalhar de calça jeans, bermuda, camiseta, terno. É uma coisa mais do que normal para a gente, tá? E não sei que também, tá? Não é todo CTA, não. O terno do Ale acha que ele morreu, inclusive. O dia que o Ale foi lá pegar o terno achava que o Ale já faleceu, né, Ale? De tanto tempo. Você sabe que você sabe, é curioso, eu tô lembrando aqui, né, a última vez que eu fui pessoalmente no Itaú e fui fazer uma reunião com ele, tava lá com terno, sua gravatinha, o seu terno cinza ratinho, bem à vontade. Essa questão do dress code é muito interessante, né? Você fala assim, isso como você falou, vou como eu sou, né? Eu assisti uma vez uma palestra de um executivo do McDonald's, uma coisa bem interessante, né? Para a gente refletir, né? Obviamente você falou, um tempo atrás, né? Você viu que faz 2 anos atrás que vocês fizeram essa grande mudança, né? Então a mudança está acontecendo agora. Mas contando sobre o executivo do McDonald's, desse bate-papo, estava assistindo, ele contou que eles fizeram pesquisa, foram visitar algumas lojas e começaram a perceber que os atendentes tinham a cara um pouco fechada, né? E não conseguiam entender muito bem, né? Então lá o atendente, o que o senhor quer comer e tal, com a cara super fechada e tal. E aí começaram a reparar e não faziam uma pergunta. Mas o que foi? Não é nada e tal, e sem primeiro emprego, ou medo de retaliação e tal. Mas quando esse profissional saía
dali do caixa, que ele ia se vestir, ele ia lá e colocava os seus brincos, as suas correntes, a sua argola e tal. E o que acontecia naquela época, né? E eu estou falando exatamente porque eu escutei isso do executivo, que eles tinham exatamente, quando você entra, cara, você tem que arrancar tudo, você se descaracteriza do que você é de fato. E aí você, de fato, não é mais feliz, né? Porque você, cara, você passou a ser um personagem naquele momento, né? E eles conseguiram perceber isso e fizeram essa mudança, dizendo o seguinte: então, vocês agora vão fazer quem vocês são, de fato. Então, você vai lá ver um atendente hoje do McDonald's, né? Não sei, porque faz muito tempo que eu passo pelo drive-thru, né? Todos passam agora. Ver os atendentes usando todas as suas, como ele brincou lá, aquelas argolonas na orelha, cabelo colorido e tal, e as pessoas felizes, né? Isso é bem legal quando a gente escuta de um grande executivo de uma grande empresa, também como o McDonald's, contando dessas mudanças, né? Só para contribuir aí, Tiagão, dessa questão de ser quem eu sou é super importante, e ainda principalmente no mundo da inclusão e da diversidade. E aí, ó, consciente do tempo, Rodrigão, mas temos tempo para mais uma pergunta aqui. Aliás, todo mundo está mandando pergunta, muito legal. Para quem não sabe, o Intalks é transmitido Hoje nós estamos em 7 canais diferentes, então tem pergunta de todos os canais. Estou tentando consolidar aqui, pessoal, mas tem uma pergunta muito focada aqui, interessante, que veio lá do perfil da Level, que fala do seguinte: como que é o Itaú tratar mão de obra voltada à tecnologia? É uma das mãos de obras com maior carência no mercado brasileiro, que requer maior especialização e que é disputada a nível internacional. Como é que vocês veem isso? E se vocês contam com parceiros estratégicos também de desenvolvimento que trazem essa mão de obra, né? E qual que é o movimento do banco nesse sentido? Legal, boa pergunta. Realmente é uma dificuldade. Eu acho que o mercado de tecnologia é um mercado que está muito aquecido nos últimos meses aqui, eu diria, acho que até mais nos últimos anos, 2 anos pelo menos, um aquecimento muito grande. E, de fato, é uma dificuldade porque todos precisam de tecnologia para fazer as suas revoluções tecnológicas, e a gente não é diferente. Mas, sim, contamos com alguns parceiros e as nossas estratégias, elas são complementares. Então, nós temos parceiros aqui que nos ajudam na formação, né, no primeiro emprego de algumas pessoas, ajudando a que esse profissional aprenda tecnologia e consiga nos ajudar na base da pirâmide aqui, e a gente tem parceiros importantes aqui nos ajudando a esse processo de aprendizado. E nós temos também parceiros que nos ajudam a ser mais pontuais aqui, seja em gestão, seja em especialidades que a gente necessita. Agora, também temos usado muito a indicação dos nossos próprios profissionais. Então, conversas que a gente tem tido se você conhece um bom profissional de tecnologia, nos ajude a também trazê-lo para trabalhar conosco. Mas é uma dificuldade que eu acho que todo mundo está enfrentando. Eu tenho conversas com várias pessoas da área de tecnologia, todas têm uma dificuldade tremenda de achar bons profissionais. Nós temos aqui um desafio muito grande agora em 2021 de crescermos pelo menos mais umas 1.000 pessoas em tecnologia, somente em tecnologia, para nos ajudar nessa jornada aqui de transformação digital. Se tiver alguém aí ouvindo que se ache competente e que possa nos ajudar aqui, estamos abertos aqui, pode mandar uma mensagem, pode mandar um currículo. Mas aqui a dificuldade realmente ela é muito grande. E a gente tem que, eu acho que como um todo, ter um cuidado, né? E essa é uma preocupação também que acaba passando pela cabeça, da gente não criar uma grande bolha no mercado, né? Porque você acaba fazendo rouba-monte de mercado. Então, eu tiro um cara daqui, alguém tira um cara daqui do Itaú, leva para lá, e paga mais um pouquinho, leva para lá, e paga mais um pouquinho, leva para lá. E daqui a pouco a gente criou uma bolha aqui no mercado, e não necessariamente o processo de entrega dessas pessoas vai ficar condizente com o preço de mercado que acaba assumindo. Isso acho que não acontece ainda hoje, mas é só uma preocupação aqui dividindo com vocês, porque, de fato, bons profissionais é uma escassez que a gente encontra hoje no mercado, em todos os lados, em todas as especialidades, e cada vez mais, com novas tecnologias, a gente vem trabalhando essa dificuldade. Tá? Então, a questão da formação interna, do aprendizado e da troca de conhecimento dentro de casa é muito importante para que a gente forme cada vez mais profissionais para a gente e para o próprio mercado.
Muito bom mesmo. Pessoal, consciente do tempo aqui, a gente está quase terminando a live. Você me permite, Rodrigão e Ale, deixa eu divulgar as próximas lives aqui do Intalks, depois a gente vai passar para considerações finais suas aqui para a audiência. Pessoal que está ligado aí, ó, amanhã tem uma live exclusiva aqui, 11h30 da manhã, recebo o gigante Ricardo Battistini, ele que é diretor da revista The President. A gente vai falar do poder do networking corporativo, 11h30 da manhã, aqui no Intalks CEO, vocês não podem perder. E na semana que vem, dia 11 de fevereiro, 11h30 da manhã, também aqui no Intalks CEO, eu recebo o Rui, que é CEO da Great Place to Work, né? A gente vai falar da gestão e trabalho pós-vacina. Ó, que legal, a gente já está vendo lá na frente, né? Não é nem pós-pandemia, pós-vacina aí, como que vai ser essa gestão, trabalho flexível e tanta coisa que a gente vem discutindo, que já virou um novo normal, será que vai ser para sempre? Então, 2 lives super bacanas, amanhã com The President e na terça-feira, dia 11, com o Rui, tá, pessoal? Então não percam aí. Queria pedir a todos que curtiram a live, não esqueça de comentar aí, deixar o seu joinha, né, compartilhar a live. Eu vou passar alguns comentários de vocês aqui no vídeo de encerramento, mas antes, então, queria agradecer de coração o nosso convidado, o Rodrigo Dantas, diretor de tecnologia do Banco Itaú, e pedir para ele passar aí considerações finais também para a audiência, Rodrigão. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente dividir aqui, compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo. Inovação não é uma exclusividade do Itaú, acho que é uma necessidade para todo mundo, e é muito legal poder compartilhar um pouco aqui do que a gente está fazendo e mostrando que, de novo, não é o tamanho, não é a idade que vai nos impedir de inovar e de continuar na liderança aqui, cada vez mais pensando mais na frente. E aqui fico aberto, acho que ficam os nossos contatos aqui para dúvidas, contatos, conversas, posteriormente aqui. Muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Muita coisa para fazer ainda nessa jornada de transformação digital. Muito bom. Também pedi para o Alexandre comentários finais, Alexandre. Primeiro, Dantas, super obrigado por tanto conhecimento que você trouxe aqui para a gente. É bem legal escutar tudo isso que o Itaú passa, né? O Itaú não basta ser só o maior, mas tem que estar na frente, né? Então, como é que se mantém há tanto tempo nesse movimento? Então, esse é um exemplo para grandes empresas que estão aí, olha, na transformação digital, olha para o Banco Itaú, né? Se a movimentação que eles estão fazendo, um tamanho todo, acho que são mais de 100 mil funcionários, né? Até a informação que eu tinha no passado, então é gigantesco, está conseguindo fazer essa grande movimentação. Então, não reclame que a sua é capaz também de fazer o seu negócio. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. E estamos aqui, a hora que você precisar. Muito bom. Então, maravilha. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre Barsi. Obrigado a você que acompanhou aí firme e forte a nossa live. Então, deixe seu comentário aí que eu vou passar no vídeo de encerramento. Esse foi o Intalks Digital, powered by Verity. Hoje com o Rodrigo Dantas, diretor de tecnologia do Banco Itaú, sobre a transformação digital em um dos maiores bancos do país. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Rodrigão, Ale. Obrigado de coração. Tchau. Obrigado.